nós vamos agora começar o nosso bate-papo sobre um alerta, né, a depressão na adolescência. A adolescência, nós sabemos, é um período da vida muito conturbado para alguns jovens, né? Cheios de altos e baixos. São as questões hormonais que interferem muitas vezes também nas emoções, nessa dificuldade de lidar com elas. Nós temos diversos outros motivos, que é essa mudança de fase, então são muitas coisas novas que chegam, muita informação, a pressão da sociedade, que agora começa a existir uma certa cobrança que antes não existiam, né? Antes, por muito tempo, os jovens sempre chegava a responsabilidade, o cuidado, as lembranças, sempre são os pais que cuidam e chegam a essa fase, os pais começam a distribuir as responsabilidades, então é muita coisa acontecendo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o psicólogo Leandro Sola, que está aqui com a gente participando e nos ajudando a entender um pouquinho mais como lidar com essa questão. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Tudo Mais, que bom ter a sua participação aqui. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite e vamos para esse papo que é tão importante e aproveitar esse mês, né, o Setembro Amarelo, para falarmos sobre saúde mental, depressão, suicídio, tudo aquilo que envolve a vida humana, sobretudo nesse aspecto da adolescência. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Ai, muito bom tê-lo aqui com a gente. E aí eu fiz essa breve introdução, e o que eu falei basicamente, muitas coisas a gente conversa em rodas de família, essa mudança Sim. de vida, essa mudança de fase, deve ser hormônio, são tantas coisas, tantas causas que às vezes a gente acha, né, supõe ali, mas na verdade, quando é que a gente tem que se preocupar, doutor? E falar assim: "Espera aí, vou levar meu filho para conversar com um profissional, porque eu acho que ninguém melhor do que alguém ali para nos auxiliar, nos ajudar nessa fase". Certo, vamos lá. Primeiro que a adolescência é mesmo um momento de grandes alterações. Imagina que o nosso corpo está numa produção gigantesca de hormônios, Uhum. né? Algo fora do comum da nossa vida. E basicamente isso acontece no nosso sistema nervoso central, que impacta diretamente as nossas emoções. Então nós estamos sim, no momento da adolescência, vivendo uma grande transformação, oscilações do humor. Isso faz parte. Nós mesmos, se nós resgatarmos a nossa própria história, a gente vai perceber o quanto a gente era instável, difícil, reclamão. É uma característica da própria adolescência, né? E isso é intensificado, sobretudo, por conta dessas alterações no hormônio, sim, é verdade, mas existem outros fatores, né? A relação familiar, o ambiente familiar, as relações interpessoais, isso também acaba interferindo significativamente em como nós nos vemos, em como nós vemos o mundo, em como nós nos comportamos neste mundo. Uhum. E aí, o que pode estar relacionado? Existe uma causa específica para mexer com essas emoções, para levar um quadro depressivo nesses adolescentes, nesses jovens, doutor? Talvez alguma situação na infância, algum acontecimento, por mais Uhum. que às vezes você conversa com a família fala, mas eu sempre tentei tomar tanto cuidado, a gente sempre foi tão Uhum. feliz, e aí meu filho está Uhum. distante, eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Na adolescência, esse distanciamento é normal, né? Hum. A gente vai experimentando o mundo, a gente vai explorando o mundo, é como se nós estivéssemos saindo de dentro da nossa casa e percebendo que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente vive dentro da nossa casa. Claro que Uhum. algumas situações que nós experimentamos na infância, elas acabam impactando diretamente em quem nós somos, no nosso jeito de ser e de estar no mundo. Mas esse distanciamento é esperado, de certa forma, porque nós começamos a treinar habilidades que a gente deveria ter aprendido dentro de casa, nas Uhum. relações fora de casa, né? Agora, quando Uhum. você me pergunta, existe alguma coisa de forma objetiva que interfere ou que gera depressão? A depressão e outros transtornos de saúde mental, eles são multicausais, né? Existem Uhum. aspectos genéticos, existem aspectos sociais, o próprio temperamento. São muitas coisas que contribuem para esse desenvolvimento.
Ah, e uma família que experimenta, né? Nossa, será que nós falhamos? Deixa eu dizer, todos nós falhamos. Hum. Todos nós. Isso não significa que a sua falha necessariamente vai interferir ou vai gerar um transtorno mental, um problema, um sofrimento mental direto, né? Um adoecimento. É a junção de vários recursos, de vários temperos que acabam gerando o sofrimento, o transtorno mental. Então não dá para a gente dizer foi isso ou foi aquilo. É um monte de coisa junta que contribui para que isso Uhum. aconteça. Mas a falha na família vai acontecer, né? Somos humanos Uhum. e imperfeitos. E é até importante que haja falha nas nossas relações, porque o mundo é falível, né? A gente precisa lidar. O mundo é incompleto, imperfeito, e a gente não precisa e nem dá para promover um ambiente dentro de casa perfeito. Isso não existe. Hum. Muito, muito interessante, muito bem colocado essa questão. E assim, né, agora até pensando nisso, que você falou que é comum que na fase da adolescência haja um certo distanciamento, né, um silêncio Sim. maior, muitas vezes, dos filhos, aquele filho todo comunicativo, criança que contava e ria, começa já a poupar algumas histórias. "Como é que foi tal evento?", "Foi bom". "Como é que foi ela hoje?", "Foi legal". As respostas parece que vão diminuindo, muitas vezes os pais vão ficando angustiados, né. E como é que a Sim. gente pode lidar nessa questão, né? Como é que os pais podem, nesse momento, compreender essa mudança e Uhum. lidar de uma forma também saudável, sem muita cobrança, sem, né, aquela parte que às vezes vem chatear muitas vezes, né, machuca às vezes, né, as Sim. cobranças, né, porque às vezes não há esse entendimento, né? Os pais vivem o luto do bebê, né? Os pais precisam lidar com aquela transformação. Nós tínhamos o nosso filho aqui conosco, sempre participando de tudo. É um luto. Cadê aquele bebê? Cadê aquele menino? Cadê aquela menina? Pois é, não existe mais, cresceu. E à medida que Uhum. crescem, também mudam-se as necessidades, muda a relação. Então nós precisamos respeitar este momento que é tão importante. Claro, não significa que a gente tem que abrir a porta da nossa casa e falar, vá viver do jeito que você quiser. Não. Adolescente precisa de orientação, precisa de um Uhum. aconselhamento, de um acompanhamento. Mesmo que distante, é o que eu costumo dizer e chamar de liberdade vigiada. Eu ofereço a liberdade, mas eu estou supervisionando ao adolescente toda a liberdade porque ele não está totalmente pronto ou devidamente pronto para este momento. Então eu Uhum. ofereço a liberdade, mas eu supervisiono essa liberdade. Mas eu preciso entender que eu não tenho mais um bebê. Ele cresceu. E com isso mudaram-se as suas necessidades, a forma de ser, de se colocar, de se comunicar. Mas eu preciso, ao máximo, me mostrar disponível, tentar me conectar com os meus filhos naquilo que a gente se encaixa, um filme, um passeio, alguma coisa, tentar penetrar no mundo do meu filho para que ele me tenha ali por perto, a fim de que eu possa ser um lugar seguro, um conselheiro, alguém que possa servir de cuidador e orientador. Uhum. Então é importante que mesmo nessa transição a gente entender, mas ainda assim, não também se afastar, né? Porque às vezes pode ser um processo um pouco perigoso esse afastamento, né? Às vezes o pai fica chateado, fala: "Ah, então você quer ir Uhum, sozinho, né? Então eu vou te deixar". uhum, Mas a gente está uhum, participativo. Até porque muitas vezes nessa fase a gente percebe uma mudança que é boa, que você vê que ele está indo, mas também a gente sim, percebe, às vezes, algum comportamento que a gente tem que ficar de olho, né. Eu queria sim, até entender, porque tem muitos adolescentes nessa fase, é muita fase de timidez, de vergonha, né, e nós temos pessoas que têm características diferentes, um pouco mais introspectivo, e como que a uhum, gente pode, nesse processo, observar a característica do nosso filho e compreender? Não, ele é mais uhum, introspectivo, faz parte, ele está saudável, ele está bem, ele só é mais caladinho. Ou uhum. não, meu filho está diferente, ele está com sintomas aí que estão me deixando em alerta, está parecendo uma depressão. Como é que a Muito bem. gente fica de olho nisso?
Depressão é um fenômeno complexo, né? Uhum. Esse distanciamento, esse silêncio é uma característica. Precisam haver outros ingredientes, outros sinais que vão sinalizando um adoecimento. Porque pode ser um traço de personalidade, né? Pessoas mais introspectivas, mais intratensas, mais para Uhum. dentro, mais quieta, que é uma característica. Não tem nada demais, não é disfuncional você ser mais quietinho, mais na sua. É uma forma de ser, né? Assim Uhum. como existem os extrovertidos que talvez sejam mais acolhidos, mais admirados, existem também as pessoas que são mais na delas. Necessariamente nem a vergonha, porque a vergonha está associada ao julgamento. Eles não necessariamente ficam se importando muito com o que estão pensando, é só um jeito de ser, mais quietinho. Mas vejamos, quando a gente trata de depressão, esse isolamento é um sinal, mas isso não Uhum. configura necessariamente que ele está deprimido. Precisa haver, sei lá, um isolamento, uma dificuldade de se expressar, pensamentos disfuncionais, mais negativo, mais catastrófico, sem esperança, apático. Aí você Uhum. vai somando os sinais e aí a gente vai pensando, poxa, ele é só quieto? Não, ele é sem esperança. O que você acha da sua vida? Ah, acho um saco, acho uma droga viver. Opa, tem alguma coisa aí perigosa. Mas o que você acha da sua vida? Ah, eu gosto da minha vida, tô mais feliz. Consigo perceber ele transitando um pouco mais, conversando um pouco mais, ainda que do jeitinho dele, né? Os sinais de alertas aparecem com essas falas mais depreciativas, autodepreciativas, falas com desesperança, ou um desinteresse completo, absoluto, uma mudança no sono, tá Hum. dormindo muito, tá dormindo pouco, tá comendo muito, tá comendo pouco, todas essas coisas podem servir de referenciais para a gente considerar se é só uma pessoa mais introvertida ou se existe de fato um adoecimento. Uhum. Olha, eu entendi. E assim, quando a gente percebe esses sinais, é importante a gente ter essa conversa, perguntar se ele quer uma ajuda, se ele quer uma pessoa de fora, um profissional para acompanhá-lo e assim levá-lo a um psicólogo, né, por exemplo? Ou é uma Sim, coisa que, sim. se caso ele fala não quero ninguém, não quero ajuda, a gente respeita a sua opinião, como lidar nesse momento, hein? É um grande desafio, né? Porque a gente também lida com a vontade do outro. No Uhum. entanto, ele é nosso filho, é a nossa Uhum. responsabilidade. A gente pode providenciar meios para que ele receba esse tratamento, essa avaliação de um profissional. É importante, né? Mas sim, eu devo me aproximar e dizer, meu filho, eu estou percebendo que algumas coisas não andam bem. No fundo, quando a gente não está bem, a gente deseja ser cuidado. A gente só Uhum. precisa entender como eu consigo oferecer isso para ele. A pergunta mágica, ao invés de eu dizer, sair dizendo, sair falando, sair fazendo, é: meu filho, você acha que existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Hum. Eu estou tão afoito em querer resolver que eu esqueço de perguntar para ele. Ele pode me ajudar nisso. Pai, quero uma ajuda. A não ser em estágios mais graves, mais complexos, mais agravados da doença, que talvez exista um completo abandono. Mas ainda assim eu devo estimular e providenciar, sim, que ele passe num atendimento especializado para que seja feita uma avaliação adequada do caso dele e estabeleça um tratamento adequado para a necessidade dele. Uhum. É bem interessante, né, essa colocação aí, porque é esse cuidado, né, e eu percebi que são, às vezes, a forma como a gente pergunta, né, a nossa pergunta pode ser a Justamente, chave que vai levar a um processo de ajuda, muitas vezes. Essa justamente. sensibilidade, ao saber falar, que vai conseguir Uhum, ir tendo acesso a eles, né, isso mesmo. isso é E você fundamental. vai
Ah, deu uma travadinha. Você vai se comunicando com ele de um jeito que ele se sente acolhido. Uhum. Né? Então eu posso perguntar, eu não sei. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo. O que você acha? Claro que eu não devo deixar a cargo dele resolver tudo, mas nessa conversa a gente começa a construir algo junto, né? O que você acha disso? Ah, não gosto. Ó, entre este e aquele, qual que você prefere? Né? Uhum. Você acha que se eu fizer assim te ajuda mais ou te prejudica? Acho que me ajuda. E depois de oferecer o que vocês combinaram, como é que foi para você? Te ajudei? Foi bom? Vamos fazer isso mais vezes? Vamos tentar evitar aquilo então? É proporcionar um ambiente seguro de ajustamento, de tentativas e erros, mas sim, me dispor e às vezes intervir de maneira mais, eu vou chamar de dura porque eu não estou encontrando uma outra palavra, mais assertiva, né? De Uhum. ser mais assertivo na condução do caso, porque dependendo de como ele estiver, não tem nem condições mais de decidir, tá tão sem energia que eu empresto a minha energia para ele. Eu falo, bom, agora chegou a hora de eu intervir aqui. Agora sou eu, apesar do seu não desejo. Eu preciso fazer isso por você. É por amor, é por carinho, é por cuidado. Uhum. Ó, nós temos uma mensagem aqui, doutor, da Dilma Novaes. Ela colocou assim: ela colocou aqui, será benção ouvir meu irmão querido, Leandro Sola, sem saber já me ajudou muito, viu? E aí ela Nossa, coloca legal. ela dá um testemunho, ela coloca assim, né? Olhando para a minha adolescência no contexto da igreja, percebi que muitos de nós nos tomávamos jovens e adultos imaturos por não ter uma boa doutrina e um equilíbrio entre as emoções, a emoção e a razão. Hoje, Uhum. adulta, mãe de um filho único, vejo que, pela graça de Deus, ele nos ajudou a criar nosso filho. Hoje, um jovem de 19 anos, sabendo explicar a razão da sua fé. Aí ela colocou aqui, PS, não deixamos ele numa bolha, com proteção excessiva, né? Aí ela falou, ela compartilhava as dores e as falhas também deles como pais para o filho, né? Nesse processo de Uhum. criação. Quando a gente vê uma situação como essa até, né? É muito difícil falar se existe uma fórmula de criação, né, que vai dar certo. Uhum. Porque alguns, Sim. eles têm esse relacionamento mais aberto com os filhos, né, de Uhum. compartilhar históricos de vida, de passado. Olha, isso deu certo comigo, não Uhum. deu? Alguns já tentam se manter um pouco mais na proteção, às vezes tem receio de falar e vai influenciar. E se eu conto isso aconteceu comigo, ele vai talvez me achar fraca, não uma referência, então eu não posso, Uhum. talvez, falar. São muitas as dúvidas, é um desafio para os pais, né? Sim. Sim, com E certeza. mas tem uma forma que você fala: "Olha, essa aqui pode ser que é a que mais tem dado resultados bons na criação dos filhos". É difícil, né? Os filhos quando eu É, escuto as queixas, isso talvez auxilie mais nesse processo ou não? vamos lá. Um abraço de uma querida. Muito bom saber que de alguma forma foi útil, né? Esse é o nosso objetivo de vida, ser útil para quem está perto, para quem está longe. O importante é sermos úteis um na vida do outro. Um Uhum, abraço para vocês. Eu costumo dizer que não existe, não só eu, né? Mas as pessoas, num contexto geral, os estudiosos, as pessoas que se debruçam nas relações, não existe necessariamente um único jeito, mas existem características que são importantes, né? Um ambiente de uhum, afeto seguro, né? De previsibilidade, de aceitação, de parceria, né? De correção, mas também de legitimação e reconhecimento. É o que a gente chama de equilíbrio, né? Não é só cobrar, mas é também reconhecer. Não é só corrigir, mas é também dizer, uau, tá indo muito bem, entende? São afetos que permeiam ou que devem permear qualquer relação. Esse ambiente de segurança, de aceitação e de confrontação empática é um ambiente que favorece mais o desenvolvimento. E não dá uhum, para a gente desenhar, né? Olha, façam isso que vai dar certo, né? No geral é isso, mas não existe um único caminho. A gente precisa identificar quais são as necessidades dos nossos filhos.
qual a necessidade emocional básica deles, né? Alguns precisam mais de acolhimento, outros precisam mais de autonomia, outros precisam mais de limite. Depende, cada filho tem uma necessidade. E a gente precisa estar atento sobre as necessidades dos nossos filhos. Aquela birra que ele está fazendo é um pedido de limite? Ou é um acolhimento que não foi dado devidamente? E a gente vai precisar tentar entender, né? Porque a gente vai lá e já, para com isso, birra, coisa feia. Às vezes meu filho, calma, tá tudo bem. É um confronto, não precisa fazer isso. Se você quiser um abraço, peça, tá tudo bem. Ou se é um limite mesmo, olha, isso é feio, não gosto de quando você faz isso não te ajuda, isso nos distancia, isso não nos aproxima. E é isso, né? É tentar identificar o que é necessário para ele. E isso a gente consegue observando, isso a gente consegue perguntando. Deu um cortezinho ali, a gente consegue, estava finalizando, a gente consegue ir conversando, perguntando. E se relacionando de maneira intencional com os nossos filhos. Né? Se aproximando. Muito bom, muito bom. E assim, nós saímos dessa pandemia, eu lembro que quando teve tudo isso, foi uma preocupação geral de como seriam nossos jovens, nossas crianças, né, passando por esse período. Nós já estamos em 2022, agora a gente já vê vários lugares já sem máscara, os alunos, os jovens já estão interagindo. Fica uma atenção extra ainda para os pais, para os familiares, a escola ainda, observar ainda o seu desenvolvimento? Implicou muito nesse desenvolvimento deles, doutor? Com certeza absoluta, né? Vamos olhar para nós, adultos. Como nós ficamos pós-pandemia, né? Quantos prejuízos a gente observa na nossa própria condição, né? Quantos estresses nós fomos expostos. E a gente está falando de adultos que supostamente têm uma maior condição de reflexão, de pensar, de se organizar. Agora imagine uma criança e um adolescente que está num processo de desenvolvimento tão importante, tão intenso, vivendo tudo isso. É esperado que haja dificuldades, é esperado que haja uma perda, um prejuízo, um retrocesso em algumas coisas. É esperado, né? Muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas viram seus pais perdendo o emprego, crise financeira. Tudo isso gerou um grande impacto e nós precisamos ter paciência com esse momento, né? E se porventura notarmos algo mais evidente, um sofrimento mais evidente, procurar ajuda, sim, né? Tentar dar um suporte no manejo, no entendimento. Muitas crises de ansiedades foram abertas, depressão e outras tantas alterações, impactos à saúde mental. Então, é natural que muitos tenham experimentado e estejam experimentando algum tipo de sofrimento. É inevitável, o mundo sofreu. A gente diz agora, antes e depois da pandemia, né? Foi um marco. Imagina o que aconteceu dentro de nós. Imagina o que aconteceu dentro deles. É muita paciência, compaixão. E quando a gente perceber que está fora, muito fora, procurar um apoio médico, procurar um apoio psicológico nesse momento. Gostaria que você deixasse, então, uma mensagem final e os seus contatos para quem quiser conhecer, quem quiser acompanhar o seu trabalho também, ou entrar em contato. Tá. Antes eu quero talvez pedir desculpa, porque a internet travou em alguns momentos. E eu sinto muito. Quem sabe na próxima vez eu esteja aí para a gente conversar ao vivo. Sim, né? Vai ser um prazer, será muito bom. Mas vamos lá. Eu quero dizer que é uma coisa até que eu tenho dito nesses últimos encontros, aproveitando Setembro Amarelo, né?
E como nós estamos num ambiente cristão, eu sei que existe muito preconceito ainda, infelizmente. A fé, ela é um instrumento protetivo e muito poderoso. Essa ciência reconhece que a fé é um instrumento de proteção à saúde mental e a promoção à saúde mental. Mas isso não quer dizer que é um imunizante. Ela é importante, para não dizer fundamental, mas isso não quer dizer que quem tem fé não passa ou não passe por momentos de sofrimento mental. Então, se você estiver em sofrimento mental, eu quero dizer que você é humano. E a humanidade permite que a gente experimente isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de procurar um atendimento. É um recurso que o Eterno também deixou para a gente, que Deus deixou para a gente. Ele é a fonte de toda boa ciência. Então faça uso das boas ciências. Procure ajuda. Procure orientação. Porque existe tratamento e a sua vida pode ser melhor quando você se submete a um tratamento. Tá? É isso. Humanidade. Um mundo caído. A gente vai experimentar. Nós não estamos imunes. E tá tudo bem. Lidar com dificuldades, com dor, né? A gente não quer esse sentimento, né? E às vezes Uhum. essa luta para não tentar esse sentimento que faz parte, né, dessa Uhum. humanidade, faz parte disso. Às Sim. vezes, né, vem essa angústia, esse medo, né, doutor? Os Sim. contatos, eu coloquei seu Instagram, Leandro Sola. É psicólogo.leandrosola. Ah, isso, A gente vai. pode procurar lá, psicólogo.leandrosola. E lá você vai ter as minhas informações, como tentar me encontrar. Quem sabe a gente conseguir um horário na agenda para um atendimento. Mas enfim, passeiem por lá que vocês vão recebendo algum tipo de informação. Tá ótimo. Nós vamos então, ó, psicólogo Ponto Leandro Sola. Leandro Sola. Agora Lá no sim. Muito bom. Agradeço ao trem aqui, Maria Fumaça, ele colocou hoje à noite, ele vai ter uma conversa com um jovem, a Dilma também participou, a Paula também deixou aqui um comentário, muita gente participando, gostando dessa conversa. Vocês podem continuar também esse bate-papo, tirando essas dúvidas e acompanhando todas as indicações pela página também do Instagram ali, e quem sabe futuramente, né, numa necessidade até mesmo fazendo um agendamento ali. Isso. Obrigada, doutor, mais uma vez Eu pela que participação. agradeço. Eu que agradeço, Tainá, o pessoal da IPPTV sempre queridos comigo, viu? Eu sou muito grato pelo carinho, pela confiança. Que bom. Ó, portas abertas sempre.